pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson. Então hoje vai ser o primeiro vídeo aula de uma nova playlist. Hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau na incógnita x. Então hoje vamos falar da definição, falar de raiz de uma equação de segundo grau e sobre a classificação de uma equação de segundo grau. Como de praxe, na descrição do vídeo eu vou deixar o link de download de uma atividade. Então, equação de segundo grau na incógnita x, definição e raiz da equação. Então, vejamos um problema. Um terreno de forma retangular tem 300 metros quadrados de área e a medida de seu comprimento tem 13 metros a mais do que a medida de sua largura. Considerando que a medida de sua largura seja x, equaciona esse problema em função de x. Então, a gente tem um terreno retangular, a largura é x, o comprimento é 13 a mais do que a largura, ou seja, o comprimento é x mais 13. A área desse terreno é 300 metros quadrados. Então, para calcular a área, a gente sabe que de um retângulo é comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Então, a área vai ser a mesma coisa de ser x vezes x mais 13. Ou x mais 13 vezes x. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a área é igual a x vezes x mais 13, só que eu também tenho o valor da área. Qual que é o valor da área? 300. Então, no lugar da área, eu vou colocar 300. Então, ficou 300 é igual a x vezes x mais 13. Então, esse problema já está representado em função de x. Mas aí eu vou trabalhar essa equação aqui, ó. Eu vou fazer x vezes x, né, propriedade distributiva, e x vezes 13. X é a mesma coisa de ser x elevado a 1. X elevado a 1 vezes x elevado a 1 conserva a base e soma os expoentes. Então, vai dar x elevado a 2, x ao quadrado. E x vezes 13 dá 13x. Então, nós temos uma equação na incógnita x. O maior grau, o grau desse aqui é 1 e o grau desse monômio é 2. Então, o maior grau que apareceu foi 2. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau. Agora, eu vou deixar na forma reduzida de uma equação de segundo grau. A forma reduzida eu deixo todo mundo antes no primeiro membro. E eu deixo organizado do monômio de maior grau para o de menor grau. Então, esse mais x ao quadrado vai vir para o primeiro membro menos x ao quadrado, e esse mais 13x vai vir para o primeiro membro menos 13x. Então, ficou menos x ao quadrado, menos 13x, mais 300, igual, não sobrou ninguém, então igual a zero. Não é muito interessante trabalhar com esse primeiro termo negativo. Então, eu posso multiplicar por qualquer número essa equação. Eu vou escolher multiplicar por menos 1, que quando eu multiplico por menos 1, eu troco todo mundo de sinal. Então, menos 1 vezes menos x ao quadrado, mais x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 13x, mais 13x. Menos 1 vezes mais 300 dá menos 300. Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa de ser 1x ao quadrado mais 13x menos 300 igual a zero. Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau e depois a gente vai aprofundar essa forma aqui que ela foi escrita, que ela foi organizada, chama forma reduzida de uma equação do segundo grau. Vamos ver a definição de equação do segundo grau, depois a gente volta a brincar com essa equação. Toda equação que pode ser colocada na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero, é definido como equação do segundo grau na incógnita x. E os números a, b, c são definidos como coeficiente da equação. Então, o a vai ser toda vez o coeficiente do monômio que tem x ao quadrado. O b vai ser o coeficiente do monômio que tem x, e o c vai ser o termo independente, ele não vai estar escrito em função de x. Aqui na definição fala que o a tem que ser diferente, zero, porque se o a for zero, esse monômio aqui vira zero, aí o x ao quadrado vira zero, e aí só sobra bx mais c igual a zero. Aí não é mais uma equação do segundo grau, vira uma equação do primeiro grau. Então, o a tem que ser sempre diferente de zero. Então, o C também é conhecido como termo independente. Vamos trabalhar essa equação. 1x ao quadrado mais 13x menos 300 igual a zero. Todo mundo no primeiro membro, todos os termos do primeiro membro, organizado do monômio de maior grau, grau 2, grau 1, grau 0.
do de maior grau para o de menor. Então, está organizado. Quem que é o A? O A é o número que está o coeficiente do monômio que tem x ao quadrado. Então, o A é 1 positivo. Quem que é o B? B é o número que está multiplicando x, é o monômio, é o coeficiente do monômio cuja parte literal é x. Então, o B é 13. E o C é o termo independente, que no caso é o menos 300. Então, o A é 1, o B é 13, 1 positivo, 13 positivo, e o C é menos 300. Raiz. Um número é raiz de uma equação, da mesma forma que do primeiro grau. Um número é uma raiz de uma equação quando colocado no lugar da incógnita, a equação se transforma numa sentença verdadeira. Então, o número que eu substituí o x e essa sentença aqui ficar verdadeira é raiz. Se não for raiz, essa sentença fica falsa. Nessa eu vou testar. Observe que x igual a 12 é raiz. Por que que é raiz? Porque se eu substituir o 12 no lugar do x, olha só, vai ficar 1 vezes 12 ao quadrado mais 3 vezes 12 menos 300 igual a 0. 12 vezes 12, 144. Então, 1 vezes 144 mais 13 vezes 12 menos 300 igual a 0. Então, vai ficar 144 mais 156 menos 300 igual a 0. 144 mais 156, 300. 300 menos 300 igual a 0, ou seja, 0 igual a 0. É uma sentença verdadeira. Então, x é uma raiz, é raiz de uma equação dessa equação do segundo grau. Então, a medida da minha largura pode ser 12. Se essa é 12, essa aqui é 13 a mais, é 25. 12 vezes 25, 300 metros quadrados. Se eu tivesse testado outro número, por exemplo, o 10 já vou ver que não é raiz da equação, porque se eu substituir o 10 no lugar do x, vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado, mais 13 vezes 10 menos 300 igual a 0. Vai dar 1 vezes 100 mais 13 vezes 10 menos 300 igual a 0. Dá 100 mais 130 menos 300 igual a 0. 230 menos 300 igual a 0. Então, menos 70 igual a 0? Falsa. Ou seja, 10 não é raiz da equação. Continuando, uma equação de segundo grau, na incógnita x, ela pode ser completa ou uma equação incompleta. A completa, quando b e c são diferentes de zero. Então, se o b, na equação de segundo grau, então, automaticamente o a já é diferente de zero, porque se o a fosse igual a zero, como eu disse anteriormente, não era equação de segundo grau, era equação do primeiro grau. Então, sempre na equação de segundo grau, o a sempre vai ser diferente de zero. Então, vamos lá. Se o b e o c for diferente de zero também, diz que a equação do segundo grau é completa. Agora, se o b ou c for igual a zero, diz que a equação do segundo grau é incompleta. Vamos ver algum exemplo. Então, temos aqui a equação menos 5x ao quadrado mais 13x mais 25 igual a 0. Ela está na forma reduzida, todos os termos antes no primeiro membro e organizada do de maior grau para o de menor grau. Esse aqui tem grau 2, porque tem um x elevado a 2. Esse aqui tem grau 1, porque esse aqui é uma coisa de ser x elevado a 1. E esse aqui tem grau 0, porque não tem o termo. Então, está na forma reduzida. Quem que é o A? O A é o número que multiplica o x ao quadrado, é menos 5. Quem que é o B? O B é o número que multiplica o x, é o mais 13. Quem que é o C? É o termo independente, é 25. O B e o C são diferentes de zero, então diz que isso aqui é uma equação completa do segundo grau, uma equação do segundo grau completa. Vejamos outro exemplo agora, letra B. 3x ao quadrado igual a zero. O A já está na forma reduzida, está todos os termos antes da igualdade, né? No primeiro membro, está organizado do de maior grau para o de menor. Quem que é o A? É 3. O B não apareceu nem o x aqui, significa que o B é 0. E o C também não tem termo dependente, significa que o C é 0. Então, essa aqui, o B é 0 e o C. Então, ela já é uma equação incompleta. Porque para ser incompleta, basta o B ou basta o C igual a 0, a equação do segundo grau já é incompleta. Outro exemplo, 10x menos 5 mais x ao quadrado igual a 0. Essa equação não está na forma
reduzida. Então, eu vou organizar ela primeiro. Está todos no primeiro membro, antes da igualdade, mas não está organizada do de maior grau para o de menor. Então, esse mais x ao quadrado continua aqui, 1x ao quadrado, né? O 10x é positivo, então mais 10x. O menos 5 continua menos 5 igual a zero. Esses três não mudaram de sinal porque eles não mudaram de membro. Então, agora eu posso falar quem que é o A. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. É 1. O B é o número que multiplica o x, que é o 10. E o C é o termo independente, que é o menos 5. Então, para você tirar o valor de A, B, C, todos têm que estar no primeiro membro, todos os termos, e tem que estar na forma reduzida, organizada do de maior grau para o de menor grau. Lembrando que o A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, o B sempre é o número que multiplica o x, e o C é o termo independente. Então, como o B e o C é diferente de zero, é uma equação do segundo grau completa. Outro exemplo, 3x ao quadrado menos 7x igual a zero. O A já está na forma reduzida, não tem o C, quer dizer que é mais zero, o C é zero. Então, o A é 3, o B é o número que multiplica o x, é o menos 7, e o C é o zero. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta, porque o C é zero. A completa vai ter os três termos, né? A incompleta vai estar faltando pelo menos um desses três termos. Próximo. Menos 2x ao quadrado mais 4 igual a zero. O A dessa equação é menos 2. O B é um número que multiplica o x. Como nem apareceu o x, o B é zero. E o C é o termo independente, então o C é 4. Então, essa equação é uma equação do segundo grau incompleta, porque o B é igual a zero. Letra F, x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. Quando está só o x ao quadrado, significa que é 1x ao quadrado. Aqui só está o x, quer dizer que é 1x. Então, o A é 1, positivo. O B é menos 1, porque o B é o número que multiplica o x, quando não aparece nada é 1. Então, 1x. Quando aparece a letra, quer dizer que ela está multiplicada por 1. E o C é o termo dependente, que é o 2. O B e o C é diferente de zero, então é uma equação de segundo grau completa. Então, usei como referência para elaborar a atividade e para elaborar esse slide, esses três livros, Caderno Futuro, Matemática Nono Ano, A Conquista da Matemática Nono Ano e Matemática e Realidade. Então, não deixe de fazer a atividade sugerida na descrição desse vídeo. Quem não assinou, assine o meu canal, ative o sininho de notificações para vocês verem os outros vídeos desse conteúdo chegando, né? Avisar quando eles forem postados. E até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.